Ciência é investimento, né? Todos os países desenvolvidos enxergam na ciência um motor de desenvolvimento econômico e social. E então, os investimentos são investimentos a longo prazo. Olá, hoje a gente conversa com Lígia Pereira, que é geneticista da USP, ela coordenou o projeto DNA do Brasil, a primeira cientista que gerou a primeira linhagem de células-tronco a partir de embriões humanos. Na verdade, a gente poderia fazer uma longa apresentação aqui sobre a Lígia, porque ela é uma das principais cientistas aqui do nosso país e é também uma cientista muito relevante no mundo na área dela. Mas eu vou economizar o tempo da nossa entrevista já fazendo perguntas. Obrigada, Lígia, pela conversa. É uma honra estar aqui com você. Ainda mais nesse dia. Hoje a gente grava a entrevista no Dia das Meninas para a Ciência, então é muito simbólico falar com você hoje. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Lígia, eu vou começar dos resultados, né? O assunto do momento nas pesquisas que você coordena são os resultados do projeto DNA do Brasil, né? A gente teve a apresentação dos resultados em 2020 e foram resultados que chamaram muita atenção, né? A gente viu lá que o DNA do brasileiro, né? O que é o brasileiro? O brasileiro ele tem uma herança genética que é proveniente, sobretudo, de populações africanas e nativas americanas, e uma herança genética do pai, que é, sobretudo, europeia. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre esses resultados, né? O que chama atenção para você nesses resultados e o que surpreendeu e o que vocês passam a perguntar a partir de agora, diante desses resultados? Olha, o projeto DNA do Brasil, o que a gente quer entender? Como é que é a genética do povo brasileiro, né? O DNA é essa grande receita que a natureza segue para transformar a gente de uma célula numa pessoa, e essa célula sabe fazer isso porque ela segue as instruções que estão lá no DNA. Então, nesse DNA, está escrito todas as nossas características, e é muito importante a gente, então, estudar isso para entender melhor como é que funciona um ser humano e a partir daí, melhorar a saúde do ser humano. E não tinha nenhum estudo sequenciando o DNA da população brasileira, que é muito interessante. Eu acho que a nossa população é uma das mais miscigenadas, misturadas do mundo, porque nós éramos esses 5 milhões de índios que estavam aqui, né, pré-descobrimento, vieram os 3 milhões de portugueses e depois outros europeus que trouxeram 5 milhões de africanos, de diferentes regiões da África, africanos que nunca se encontraram na África, vieram se encontrar aqui no Brasil, e todos esses povos se misturaram. Então, o brasileiro de hoje, cada um de nós, o nosso DNA é como se fosse um mosaico com diferentes frações de DNA de ancestralidade europeia, indígena e africana. E aí você tem um contínuo, né? Desde gente que 100% de DNA europeu, até os mais raro achar, mas 100% de DNA africano, e as várias gradações, né, no meio disso. E aí, o que a gente viu, um dos primeiros resultados que a gente viu é esse, que, na verdade, já tinha sido visto por outros pesquisadores há algumas décadas atrás, dessa assimetria entre os componentes maternos e paternos do nosso DNA, né? Então, quando a gente vai olhar o componente que veio do pai, né, o cromossomo Y, a gente encontra muito mais DNA de origem paterna europeia do que indígena e africano. Enquanto que o materno você tem mais de origem indígena e africana, e isso, então, reflete, né, um povo dominador, uma população dominadora, que era a europeia, versus um dominado, que era o africano e o indígena.
essa hipótese. Isso era uma hipótese ou surpreendeu? Essa assimetria já tinha sido vista em outros estudos. Esse não é o primeiro estudo sobre a genética do brasileiro. Outros estudos com tecnologias menos avançadas, as disponíveis na época, já tinham mapeado isso. A gente está conseguindo olhar isso agora. Primeiro, numa escala maior, porque a gente está sequenciando a gente está analisando um número muito grande de brasileiros e de diferentes regiões do país, e com um nível de detalhamento que é inédito, porque a tecnologia permite. Hoje a gente consegue sequenciar o DNA inteiro de cada pessoa que a gente está analisando. Tá? Mas o que é interessante, eu acho, nessa história, é como uma coisa de ciência biológica, né? Ela também conta a história de uma população. A gente sabia dessa forma de colonização, né? Do domínio do povo, dos europeus sobre os africanos. Então, a gente tem registros históricos disso tudo, mas é super interessante ver as marcas que isso deixa no nosso DNA. Né? Então, o DNA está contando a mesma história que os registros históricos já nos contavam. Né? E como que vocês seguem agora, né? Tendo essa informação aí numa amostra, né, grande, então agora a gente tirou um retrato significativo, né, do que é o brasileiro. E o que vocês fazem agora, né? Muita gente tem a percepção que a ciência... a gente respondeu a nossa pergunta, então tá tudo certo. Quer dizer, quais novas perguntas surgiram a partir daí? Não, isso é a ponta do iceberg que tem aqui para a gente descobrir. Então, isso é um aspecto. Agora, a gente está olhando o seguinte, os diferentes componentes africanos. A África é um continente, né? Que diferentes populações da África vieram para cá e como é que elas estão misturadas no brasileiro atual? Que frações de DNA nativo americano existem no brasileiro atual e de índios que já foram extintos, de populações que não existem mais. Porém, de alguma forma, elas sobrevivem, o DNA delas sobrevive fragmentado em cada um dos brasileiros atuais. Então, você tem toda uma história, um estudo sobre a formação e a evolução da população brasileira e suas origens, e, ao mesmo tempo, você tem um estudo que é ainda mais complexo, que visa identificar como é que essas variantes de DNAs que existem na nossa população influenciam a nossa saúde, influenciam cada uma das nossas características, né? E para esse estudo, para a gente fazer essas descobertas, a gente começou sequenciando 2.000 brasileiros, a gente precisa chegar aí provavelmente a dezenas de milhares de brasileiros, onde a gente vai ter informação sobre o DNA dessas pessoas e sobre a saúde dessas pessoas. E aí, cruzando esses dois tipos de dados, a gente consegue fazer essas descobertas que têm alguma relevância para a nossa saúde. Esse ponto que eu queria chegar. Quer dizer, é importante a gente estudar, né, pensando em quem estiver acompanhando e que não tem familiaridade com a linguagem científica. Então, por que é interessante estudar o DNA, além de, claro, conhecimento, né, entender de onde a gente veio, ou mesmo até curiosidade, produção de conhecimento por si só. Mas por que é importante a gente entender, pensando até em política de saúde pública, né? O que o nosso DNA, entender o DNA do brasileiro, pode nos trazer em termos de política pública, principalmente voltada à saúde? O que a gente conseguiria deslumbrar? A gente está numa era em que a gente tem uma tecnologia para sequenciar, determinar toda a sequência do DNA de cada pessoa. E o que a gente quer com isso? Poder entender quais são as predisposições genéticas que as pessoas têm para as doenças comuns, né? Então, muitas vezes uma pessoa só descobre que tem uma predisposição à hipertensão quando tem um pico hipertensivo, ou quando tem um AVC ou um infarto e aí descobre, eu tinha essa predisposição, né? O que a gente chama de medicina ou saúde de precisão, ou a saúde baseada no nosso DNA,
onde a gente quer chegar é ter um conhecimento suficiente para eu poder dizer, baseado no seu DNA, quais são as suas predisposições para doenças. O que adianta eu saber isso? Adianta porque eu posso mudar o meu estilo de vida para talvez nunca manifestar essas doenças. Eu posso tomar medidas preventivas, tá? Essa medicina de precisão também vai nos dizer qual é o melhor medicamento para você, baseado na sua genética, né? A gente sabe que os medicamentos funcionam melhor ou pior para cada paciente, e hoje em dia a única forma da gente saber é testando. A pessoa toma um remédio, ela melhora, sabe como a gente sabe que o nosso DNA está influenciando isso também. Então, são todas essas coisas que esse conhecimento que a gente quer chegar, tá? Para a gente poder, então, usar o nosso DNA como uma fonte preciosa de informação sobre a nossa saúde. E aí a gente poder fazer uma medicina preventiva com mais precisão, tá? Uhum. E tirando um retratão da população, eu estou chamando de retratão aqui, esse retrato do DNA, Ótimo. né? Tirando o retrato do DNA da população brasileira, a gente conseguiria ver, né? Existe uma predisposição, né, na população para tal doença ou outra, então a gente pensaria em investir mais ou menos em determinadas doenças, pensando numa coisa, né, da população toda. Exatamente, exatamente. E o próprio governo lançou um programa nacional de saúde, de genômica e saúde de precisão no ano passado, e que já está olhando, né, para como é que a gente vai incorporar isso ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, porque está demonstrado que o uso das informações genéticas levam a uma maior eficiência da saúde, uma diminuição de gastos, enfim. Então, mas para isso a gente precisa conhecer qual é a genética da nossa população, quais são as variantes do DNA do brasileiro que tornam ele mais ou menos suscetível a alguma doença, tá? Para a gente, então, poder aplicar esse conhecimento na nossa população. Nígia, e aqueles mapeamentos individuais que algumas pessoas já fazem, que chega pelo correio, aí você paga? Uma vez eu lembro que um amigo meu pediu para eu ajudá-la a entender, aí tinha, você sente o gosto ou não do aspargo, porque você tem o genital. Olha, hoje, quer dizer, você tem esses serviços, né, que você cospe num tubinho, manda, e eles analisam uma fração bem pequenininha do seu DNA. Mas ela é suficiente para te dar algumas informações, por exemplo, de ancestralidade, né? Que frações do seu DNA, de onde elas vêm? Tem muito da Península Ibérica. Eu, infelizmente, morreria de orgulho se eu tivesse uma pitada de DNA de indígena, não tenho, enfim. Então, essas informações sobre a ancestralidade, as suas origens, são bastante precisas e interessantes. Além disso, esses exames, eles tentam te dar alguma informação sobre características da sua saúde ou características biológicas suas. E aí entra a limitação deles, né? A gente ainda conhece muito pouco sobre a genética das coisas que nos interessam, né? Quer dizer, o que eu gostaria de saber? Eu gostaria de saber qual é o meu risco de desenvolver doenças tipo câncer, Alzheimer, essas coisas mais comuns, né? Diabetes. E aí, a gente hoje, apesar de eu poder até sequenciar o DNA inteiro de uma pessoa, eu ainda tenho um conhecimento limitado para interpretar o que está escrito aí nesse DNA, tá? Então, essas empresas acabam dando algumas informações sobre o que a gente conhece, que às vezes, enfim, qual é a importância de você saber se você vai sentir o gosto do aspargo ou não, ou um gosto azedo, ou enfim. Mas é o que temos para hoje, né? E as coisas mais importantes, por exemplo, tudo bem, a gente conhece alguns genes que, quando alterados, aumentam a sua probabilidade de ter câncer de mama, por exemplo, como foi o caso lá da Angelina Jolie, né? Mas são raros os casos de câncer de mama
que tem alteração nesse gene. Então, por que a Angelina Jolie foi fazer esse exame desse gene lá? Porque a mãe dela tinha tido câncer de mama, a tia, então existia uma grande probabilidade dela ter uma alteração ali e valeu a Existe pena uma ela olhar. indicação médica, né? Não foi uma coisa que ela acordou e Exatamente. falou, vou fazer. Exatamente. Não vale a pena para todo mundo sair sequenciando isso. Então, o que a gente tem que tomar cuidado hoje, e aí, enfim, muitas empresas oferecem informações sobre, olha, baseado nesse teste genético, você deve comer castanha do caju em vez de amendoim, ou você tem que fazer exercício aeróbico em vez de anaeróbico. Essas informações são baseadas num conhecimento muito pequenininho que a gente tem ainda sobre o nosso DNA e como ele afeta essas características, né? Eu gosto Legal. de brincar que é como se tivesse assim, um quebra-cabeça de 2.000 peças, tá? E eu te desse 5 peças desse quebra-cabeça e te dissesse, descobre aí para mim que figura esse quebra-cabeça vai montar. Com 5 peças, né? Você olha, as 5 peças são azuis, então, sei lá, é um mar. Não, mas pode ser um céu também, né? Ou pode ser a blusa azul de uma pessoa. Então, a gente precisa de mais peças desse quebra-cabeça para poder dizer com mais precisão qual é a figura que se apresenta ali. Tá? E de mais tempo, né? E mais gente olhando o quebra-cabeça para interpretar aquele resultado, né? Sem dúvida. Legal. Quer dizer, tem gente precisa dizer, tem muito cientista no mundo inteiro trabalhando nisso para ir montando as peças desse quebra-cabeça, tá? Legal. E eu queria chegar justamente nesse ponto, né? Que a gente fala assim do resultado de pesquisa, né? A gente vê o resultado pontual e muitas vezes a gente tem dificuldade para entender todo o esforço e a quantidade de gente, de recurso que envolve chegar num resultado desse, né? Então, equipamento, formação de pessoal. Eu sei que você tem um monte de aluno em vários níveis, né? De iniciação científica até pesquisador pós-doc trabalhando com você, e esses alunos têm bolsa, né, que a gente chama de bolsa de pesquisa, que é um pagamento para que ele trabalhe se formando e fazendo pesquisa, e tem infraestrutura, e tem ida a campo, quer dizer, custa dinheiro. E aí eu vi uma entrevista sua que tem exatos 10 anos, ainda comentando bastante os resultados das pesquisas com células-tronco, em que você dizia, olha, a gente tem recurso para ciência pública, a gente tem recurso público para ciência, né? Eu estou conseguindo bastante recurso, o país tem investido bastante em células-tronco. E, ultimamente, os cientistas têm reclamado muito de falta de recurso, né? O próprio recurso federal para a ciência, nos últimos 5, 6 anos, caiu a menos da metade, né, do que era em 2014, 2015, mais ou menos. Quer dizer, o que mudou para uma cientista como você, que tem uma equipe, que tem infraestrutura, que coordena um trabalho tão importante e mundial, entre fazer ciência como a gente estava fazendo há uns 10 anos e fazer hoje? O que mudou? Olha, tá cada vez mais difícil, né? Eu acho que nesses últimos 10 anos a gente vem experimentando assim um desmonte de todo um investimento na capacidade do país de fazer pesquisa, né? Ciência é investimento, né? Todos os países desenvolvidos enxergam na ciência um motor de desenvolvimento econômico e social. E então os investimentos são investimentos a longo prazo, porque eles sabem que é daí que vão surgir conhecimentos, que vão gerar inovações, que vão gerar produtos, que vão impulsionar a economia, que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas e tal. E aqui no Brasil a gente até hoje não tem essa visão, e isso vem se acentuando nos últimos anos, né? E aí é muito complicado, é muito difícil você ser competitivo, e eu acho que a gente está tendo uma lição disso nesse ano de pandemia. Quer dizer, para onde todo mundo correu? Para os cientistas, né? Socorro! Como é que eu faço? Que vírus é esse? Como é que eu me protejo? Como é que eu me trato? Como é que eu previno? É a ciência que tem que responder isso. E se você não tem essa cultura da ciência, primeiro,
você começa a fazer políticas públicas não baseadas em fatos, em ciência, e isso é um desastre, como a gente viu, né? E a gente fica numa dependência absoluta nos países de fora, né? Isso, em geral, não tem tanto problema, mas quando você tem uma situação como a gente tem agora, em que o mundo inteiro precisa das mesmas coisas, e a gente aqui não tem autonomia para desenvolver essas coisas, os insumos das vacinas e tal, aí a gente vê o valor da ciência. Quer dizer, a gente acaba vendo quando falta. E está difícil, né? Está difícil porque você falou das bolsas. As bolsas, basicamente, é o salário que a gente paga para os nossos pesquisadores. E se a gente não tem bolsa, ou se essas bolsas são baixas, ou você não tem segurança, né, de manter essas pessoas vão procurar outro emprego. E em vez delas estarem estudando e dedicando a sua inteligência para descobrir a cura ou o tratamento da Covid, elas vão vender maionese, elas vão usar essa mesma inteligência para fazer uma outra coisa, que tudo bem, mas, entendeu? Eu prefiro que falte maionese do que falte uma vacina para um vírus novo. Tá? E aí, quer dizer, quando a gente vê... Então, mas não dá para comparar com os Estados Unidos, é verdade, não dá. Mas e Índia? Por que a gente não pode se comparar com a Índia? Por que a Índia tem uma capacidade, investiu numa capacidade científica e produtiva que eles estão exportando vacina para todo mundo? Por que a gente não poderia ter feito isso? A gente poderia ter feito isso, né? Por que a gente escolhe seguir só produzindo matéria básica? Nada contra a agricultura, show, maravilha, mas pô, vamos inovar, vamos produzir, vamos. A gente tem recursos humanos, é uma questão de vontade política, né? Então eu acho incompreensível. A nossa própria agricultura só é o que é por causa de ciência, né? A gente não Sem conseguiria dúvida, exatamente. se não fosse a ciência. Então, para tudo a gente precisa, né? E no caso do projeto DNA do Brasil, é interessante que nesse momento tão difícil para a ciência, né, vocês conseguem dar conta de fazer um projeto desse, né? A gente diz que os cientistas brasileiros, além de tudo, né, eles ainda têm que lutar contra a falta de recursos e você ainda assim consegue coordenar um projeto desse e chegar nesses resultados. E esse projeto especificamente tem a participação também da iniciativa privada, que é algo que não é muito comum no Brasil. A gente ainda está um pouco aprendendo a fazer parceria com iniciativa privada, algumas áreas mais, algumas áreas nem tem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas possibilidades e a sua percepção de fazer ciência com iniciativa privada. Óbvio, não pensando aqui como uma solução à falta de recursos públicos, jamais, né? Porque a gente tem que investir recurso público em ciência sempre, mas pensando como um parceiro mesmo, né, para o desenvolvimento científico do país. Olha, esse projeto DNA do Brasil, ele só está de pé por causa da iniciativa privada, né? Em 2017, a gente começou a pensar que, puxa, é um absurdo o Brasil não estar caracterizando o DNA da sua população e tal. E aí, pela primeira vez, eu resolvi bater na porta da iniciativa privada. Nunca tinha feito isso, porque não tinha possibilidade de recursos públicos. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, a iniciativa privada, ela financia tanta coisa em cultura, né? Árvore de Natal. Por que não financiar um projeto para caracterizar o brasileiro, né? Então eu achei que, sabe, esse não era um projeto meu ou da USP, era um projeto de Brasil. E aí, com isso, eu resolvi bater na porta da iniciativa privada. E aí a gente conseguiu 2 parceiros fundamentais, que foi o Grupo DASA de diagnóstico e a Google Cloud, que entraram com o que é mais fundamental e mais custoso nesse projeto. A DASA, com o sequenciamento em si, eles estão fazendo esse sequenciamento para a gente. Quer dizer, você tira o sangue do brasileiro, extrai o DNA, manda lá para o laboratório da DASA, isso vira dados, né? Isso vira uma sequência que é basicamente um bando de terabytes de dados. Esses dados, a gente precisa de uma infraestrutura computacional
enorme para trabalhar e armazenar esses dados. Então, com essas duas coisas, a gente conseguiu lançar o projeto no fim de 2019. E o Ministério da Saúde falou, opa, já que vocês já conseguiram isso, a gente vai apoiar também. E aí veio a Covid. E o apoio do Ministério, por enquanto, a gente ainda não conseguiu usar uma verba que viria do Ministério. Porém, com o apoio lá, o que a gente já tinha conseguido da iniciativa privada, a gente chegou a esses resultados aí, desses 2.000 genomas e tudo que a gente já falou. E é fundamental a gente ter essas parcerias. Você vê que nos países desenvolvidos, de novo, usando como o exemplo do que funciona, essas parcerias são muito intensas, né? A academia tem uma... Nós somos treinados para gerar conhecimento, mas nem sempre a gente sabe transformar esse conhecimento num produto, ou nem sempre a gente enxerga como transformar esses conhecimentos em produtos. E já a iniciativa privada tem esse expertise, né? Então, essa junção é muito poderosa e deve ser incentivada, né? E eu acho que sei lá, na minha trajetória de cientista aqui no Brasil, eu estou na USP há 26 anos, esse ano vai fazer 26 anos, a gente vem mudando essa visão no Brasil e há um incentivo cada vez maior dessa interação entre a academia e a indústria. O que a gente precisa é que isso seja menos burocrático, mais ágil, né, para facilitar essas interações. É interessante esse ponto, porque existe uma percepção, muitas vezes, que o cientista não quer a iniciativa privada, ou os tempos da iniciativa privada do cientista são diferentes. Muitas vezes a questão é burocrática, né? A gente ainda tem uma lógica administrativa que complica e que a gente precisa olhar para ela, né? Sem dúvida. Agora, diferentes níveis. Eu sei que a USP fez um investimento muito grande em tentar agilizar isso, tem uma agência USP de inovação, tem uma porção de coisas. Ainda é demorado, ainda é burocrático, mas existe uma vontade de que essas coisas aconteçam, essas parcerias aconteçam. Legal, Lígia. A gente falou já aqui 2 momentos da pandemia, né? Inevitável não falar da pandemia, a gente está na pandemia, inclusive, se não fosse a pandemia, provavelmente a gente estaria fisicamente juntas, como a gente fazia os programas antes da pandemia, e por causa da Covid a gente não está. E eu queria trazer um ponto aqui importante, né? Você disse, a pandemia evidenciou que a gente precisa de ciência, né? Aconteceu comigo várias vezes, não cientistas mandarem mensagem, e aí, quando os cientistas vão fazer a vacina? Nossa, tem que ter essa vacina, né? Todo mundo na expectativa dos cientistas terem uma solução. E a gente começou a falar mais de ciência, né? Os cientistas na mídia, muitas vezes, aparecendo como não apareciam. E a gente começou a ter uma aproximação um pouco mais azeitada, né, da ciência da sociedade. Mas a gente, no Brasil, na última pesquisa de percepção pública da ciência, que foi feita pelo Ministério da Ciência em 2019, essa pesquisa mostra que 90% da população, portanto, antes da pandemia, não sabia mencionar o nome de uma instituição que faça pesquisa como a USP ou de uma cientista como você. Então, se perguntava, não sei, e quando lembrava Santos Dumont, Oswaldo Cruz, que são cientistas, enfim, que já morreram aí há um século. Quer dizer, o que acontece? Talvez a gente tenha um cenário um pouco melhor agora, mas o que acontece que a gente tem esse distanciamento tão grande? E como que a gente pode melhorar e aproximar a ciência da sociedade? A gente tem aí... são os déficits de educação que a gente tem, né? Educação em geral, e da parte de ciência mais ainda. Veja, ciência e o método científico são uma forma de pensamento que não é só para cientista, não se aplica só, é uma coisa que se aplica para a vida. Políticas públicas têm que ser baseadas em ciência, né? Você tem que fazer observações, criar hipóteses, testar aquelas hipóteses. Não adianta eu querer que uma coisa
Por exemplo, não adianta eu querer que um certo remédio funcione para o Covid. Eu posso querer o quanto que eu quiser, mas isso não vai. Eu tenho que ver as evidências científicas. Funciona ou não funciona? Porque se a ciência está me dizendo que não funciona, não adianta eu querer muito que funcione. Não vai dar certo. E eu vou desperdiçar recursos públicos, eu vou colocar pessoas em risco, né? Então, tudo na nossa vida é uma forma inteligente de se viver e de se gerir, não só a sua vida, quanto um país, né? Então, eu acho que é uma questão da educação como um todo, e aí os cientistas fazerem também divulgação científica, né? E a mídia dá espaço para a gente, e a gente também aprender a falar fácil para as pessoas entenderem, e tem muita gente boa fazendo isso, né? Você entra aí, tem vários canais de YouTube com gente muito legal fazendo divulgação científica, enfim. Então, eu acho que entra em todo o déficit de educação que a gente tem no nosso país e que aí chega a ciência assim, de forma E, mais contundente. e você acha que pode ser um legado da pandemia, uma aproximação, quer dizer, talvez mais estudantes, de repente, vejam a Lígia, vejam um cientista no YouTube e falam, ah, nossa, acho que eu quero ser cientista, porque a gente começou a se aproximar na pandemia de ciência. Você acha que isso pode ser um legado? Olha, eu espero que sim, né? Que nessa pandemia alguma coisa a gente aprenda e o público em geral entenda a importância da ciência, né? Então, vamos aproveitar isso, pegar esse impulso aí que a gente teve forçado com a pandemia e seguir falando de ciência e seguir divulgando ciência, para que a população vá aprendendo, né, a importância disso. Agora, é muito dependente de políticas públicas, né? De alguma forma, quando a gente tem, por exemplo, um Ministério da Ciência e Tecnologia que não teve nenhum protagonismo durante essa pandemia, você viu o ministro da Ciência em algum lugar durante a pandemia? É um absurdo isso, sabe? Como é que o ministro da Ciência não aparece, não é um protagonista no manejo dessa crise, né? Então, é muito difícil se a gente não tiver também um incentivo e um apoio do governo para valorizar a ciência. Eu sempre digo que os cientistas estão fazendo a sua parte, inclusive isso que a gente está fazendo aqui é a divulgação científica, né? Então a gente está Sem aqui dúvida. conversando, disseminando conhecimento e fazendo a nossa parte. Agora, puxando um pouco para políticas públicas e até para esse diálogo com a sociedade, você teve um protagonismo muito importante há cerca de 15 anos, um pouquinho mais, levando talvez de maneira inédita ou inédita de uma maneira tão grande, cientistas para Brasília para discutir a lei de biossegurança, que permitiu que cientistas como você, né, pesquisadores como você, fizessem pesquisas a partir de células-tronco embrionárias. E aí você foi a primeira cientista do Brasil que conseguiu gerar uma linhagem de células-tronco embrionárias. E eu me lembro, na época eu era jornalista, e eu me lembro de ir a Brasília, quer dizer, eu ainda sou jornalista, mas eu era mais jornalista, eu me lembro de ir a Brasília e cruzar com cientistas no congresso, cientistas lá conversando, eu lembro até de entregando informação sobre o que eram células-tronco, o que eram aqueles embriões, né, que ficam armazenados. E acho que isso foi um momento histórico muito importante, né? Eu queria que você contasse um pouquinho essa movimentação, e que movimentação que a gente poderia fazer hoje, já fazendo um gancho, né? O que a gente poderia fazer hoje para articular com política? O que os cientistas poderiam fazer? Olha, isso foi, de fato, um movimento muito importante. A minha colega, a professora Maiana Azatz, também liderou muito isso, porque a gente tinha ali uma questão científica que precisava ser julgada
por deputados e depois ministros do Supremo Tribunal Federal que e nem têm a obrigação de conhecer os fatos científicos. E como era uma coisa que envolvia a história da vida e se o embrião humano é uma vida ou não é uma vida, e que se mistura com o aborto, não tem nada a ver com o aborto, mas se mistura. Então, você tinha uma coisa muito de crenças religiosas e culturais misturando com ciência. Era fundamental que os cientistas explicassem quais eram as questões científicas envolvidas. Que embrião era esse? Era o embrião da fertilização in vitro, aquele embrião que, quando a gente aceitou a fertilização in vitro, ele sobra e fica lá esquecido nos tanques, nos congeladores, que essas células-tronco têm um potencial de desenvolvimento de terapias para coisas muito importantes, que países desenvolvidos estão investindo muito nisso. Então, tinha todas essas questões científicas que a gente tinha que educar quem ia tomar as decisões, né? Isso é fundamental ser feito, mas sem ideologia, né? Eu acho que o papel do cientista é esclarecer os fatos, né? E depois, cada sociedade vai julgar o que quer fazer, né? o que vai permitir ou não permitir, baseado não só nos fatos científicos, quanto no seu histórico, nas suas crenças, enfim, tudo mais. Alguns grupos que eram contra as células-tronco, quer dizer, que eram contra, na verdade, porque consideram aquele embrião uma vida, e então destruir aquele embrião da fertilização in vitro era insuportável. Em vez de falar isso e dizer, olha, isso aqui é um problema que eu respeito, distorciam a ciência, diziam que a célula-tronco vai causar tumor. Tudo bem, existe essa possibilidade, mas isso não justifica ela ser proibida. Enfim, essa distorção da ciência era usada para justificar o que é basicamente uma crença religiosa e tal, né? Então, isso é fundamental, os cientistas, e em todas as áreas, né? Quando você vai falar, por exemplo, da lei de preservação, sei lá, da Amazônia ou do Pantanal, eu preciso saber da ciência, quais são os fatos concretos, o que a ciência conhece, sem ideologia, nem de um lado nem de outro, tá? Para a gente usar essa informação como um pedaço fundamental para a gente decidir, no final das contas, o que a gente vai querer fazer do nosso país. Então, em todas as áreas do conhecimento, a gente precisa do conhecimento científico real, sem ideologia, para poder, então, criar políticas públicas e leis para a gente decidir que nação a gente quer construir. Você acha que se essa discussão fosse hoje, a lei teria passado? Você sabe que eu não sei, porque mesmo naquela época, no STF, a votação foi apertada, a gente ganhou por um voto só. E era interessante, né? Porque a discussão na época era o seguinte, o que os grupos contra diziam é que a nossa Constituição garante ao brasileiro o direito à vida, na Constituição. E como, para eu fazer a célula-tronco embrionária, eu matava aquele embrião, eu estava matando uma vida e aquilo era inconstitucional, né? E aí começou toda uma discussão de quando é que a vida começa e tal. E aí o meu argumento era o seguinte, a vida humana é um contínuo. Existe vida naquele embrião, existe vida num feto, isso é uma vida humana. Um recém-nascido é uma vida humana, um idoso é uma vida humana, todas essas são formas de vida humana. O que a gente está perguntando é que formas de vida humana aquela Constituição garante a inviolabilidade do direito da vida, né? Então, por exemplo, uma pessoa com morte cerebral, isso é uma forma de vida humana, os órgãos estão funcionando, né? Mas a gente decidiu que aquilo é uma forma de vida humana violável. Eu posso abrir essa pessoa e tirar os órgãos para transplante e pronto, né? Já um feto é uma forma de vida humana inviolável, porque o aborto
é proibido no país. Em alguns Só que casos, né? Em se outros esse casos, mesmo feto for resultado de estupro ou representar um risco de morte à mãe, ele imediatamente passa a ser uma forma de vida humana legalmente violável. Então, o que a gente estava decidindo ali era aquele embrião da fertilização in vitro, 5 dias de desenvolvimento, aquelas 50 células, em que condições isso é uma forma de vida humana inviolável ou não, tá? E aí, eu na época até chamei a atenção, eu falei, olha, prestem só atenção, porque se vocês considerarem que esse embrião ele tem todos os direitos da vida lá da Constituição, ele vai ter direito à propriedade também, que isso diz lá. E aí você vai ter assim milhares de herdeiros congelados lá nas clínicas de fertilização in vitro. Então eu levei para uma coisa racional, uma coisa mais racional, tá? Hoje em dia a gente está aí vivendo uma onda, e eu não sei mais como se compara a composição do STF, mas enfim, é muito mais conservadora do ponto de vista de costumes e tal. Eu acho que as pessoas estão tentando até rever essa história e esses critérios de permissividade do aborto. Então, talvez, eu não sei se passaria hoje em dia, né? O que é super, enfim, o que eu acho uma lástima. Você vê que a Argentina, que é um país até mais conservador que o nosso, acaba de aprovar uma lei mais permissiva em relação à escolha de se fazer um aborto ou não, enfim. Então, estamos vivendo tempos diferentes. Lígia, eu vou fazer minha última pergunta, infelizmente, porque por mim eu continuaria ainda bastante tempo aqui com você. Talvez a gente volte ainda, né, para uma continuidade da conversa, mas é inevitável falar, ressaltar que você é uma mulher. E você é uma mulher, uma cientista mulher, né, que começou na física, né, a sua primeira graduação é na física, que é uma área muito masculina, uma das mais masculinas do país em termos, né, de ingressantes. Tem uma pequena quantidade de meninas, né, jovens que entram na física, e essas mulheres vão sumindo ao longo da formação, né, que a literatura até chama de teto de vidro, né? Elas batem num lugar e como se existisse um teto que impede elas de subir. E elas vão ficando pelo caminho e não conseguem avançar na ciência e muito menos chegar em posições de liderança, de coordenação como você tem. Então eu queria que você falasse e passasse uma mensagem para as meninas, para as jovens que estão acompanhando, né, que são mulheres, lembrando que a ciência no Brasil ela já é feita metade por mulheres, né, mas algumas áreas elas são poucas e elas estão em poucas posições de liderança. A gente nunca teve, por exemplo, uma ministra de ciência mulher, então, ou outros cargos, né, reitoras são raros, enfim. Então, eu queria que você passasse uma mensagem para as meninas que pensam em ser cientistas, como você. Olha, é engraçado que você falou da minha formação em física, né? No departamento de física da PUC do Rio, da década de 80, você sabe que eu tive várias professoras mulheres, aliás, as melhores professoras em geral que eu tive foram mulheres, a Guta, a Belinda, foram assim, ótimas professoras, mas de fato, né, a gente vê aí estatisticamente enfim, a gente tem menos mulheres. A mulher, em geral, em qualquer profissão, tem um teto de vidro, que é a maternidade. Eu acho que é a maternidade. Chega uma hora em que, na hora de gestar e depois amamentar e todo esse envolvimento, somos nós. E o tempo é finito, e isso acaba sendo uma dificuldade no nosso desenvolvimento profissional. Então, existem países que são muito mais tolerantes e valorizam até esse momento da mulher, porque é uma função fundamental, e aí esse teto de vidro não é tão grosso nesses outros países, porque você tem uma série de facilidades que ajudam a mulher nesse momento, né? Mas, de uma forma geral, nós temos capacidades iguais e a área de pesquisa eu acho fascinante. Então,
Se qualquer mulher, menina, que tiver curiosidade, que se fascinar pelo mundo natural, vai em frente, sabe? Ser pesquisador é um privilégio, é você seguir indo atrás daquela curiosidade que a gente tinha infantil. Por que que o céu é azul? Por que que a folha é verde? Né? Porque é você seguir indo atrás dessa curiosidade infantil e ter o privilégio de poder estudar aquilo que te interessa, tá? Então, não se assustem pela falta de iguais lá em cima, né? A gente está mudando isso. Muito bom, Lígia. Muito obrigada pela conversa tão esclarecedora e, sobretudo, tão clara, né? Você falou muito sobre a importância de falarmos sobre ciência de uma maneira clara e você faz isso muito bem. Você fala e a gente entende, mesmo não sendo o cientista lá que compartilha o laboratório e é sua área de pesquisa. Então, muito obrigada pela Que bom. conversa, foi ótimo. Obrigada. Que bom, olha, um prazer conversar com vocês.